Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal Gnose Play. Eu sou o professor Paulo Rocha e a correção de hoje é do livro Apps Mais, Língua Portuguesa, 5º ano, página 146 a 149. Questão 1 em grupo. Juntos, leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Entender, desentender. Então, esses de laranja são os termos que foram acrescentados. Fazer, desfazer. Construir, desconstruir. Qual sentido a parte destacada deu a essas palavras? Deu sentido contrário, de oposição. 2. Agora forme novas palavras, como na narrativa anterior. A. Carregar, descarregar. Você vai acrescentar o des antes da palavra, tá bom? Dizer, desdizer. Embaraçar, desembaraçar. Empacotar, desempacotar. Encaixar, desencaixar. Encaminhar, desencaminhar. Encardir, desencardir. Né? Os termos pré e des são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. Tá? Então você vê que o des, né, foi acrescentado antes dessas palavras e formou uma nova palavra. 3. Leia um trecho do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas de seu dia a dia. E Marcelo continuou pensando: pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda, mas bola nem sempre é redonda. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar cabeceiro. Lógico, também agora eu só vou falar assim. Então, Ruth Rocha, Marcelo Marmelo, Martelo e Outras Histórias, segunda edição, Rio de Janeiro, Salamandra, 2011. Então, converse. Em que Marcelo pensou para formar as palavras destacadas? Então, para formar a palavra sentador, Marcelo pensou nela como o objeto em que se senta e cabeceiro como objeto que se coloca à cabeça. Tá bom? 147, né? A autora do artigo Pré-adolescente e criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou palavras novas. O personagem Marcelo colocou os elementos do e eiro depois de algumas palavras e formou outras. Os dois usaram uma palavra primitiva para formar uma palavra derivada. O que é palavra primitiva? É aquela que não vem de outra palavra. E o que é palavra derivada? É aquela formada a partir de outra palavra, ou seja, de uma já existente. Então, o elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo. O elemento que é acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo. Estão 4 em grupo. Vejam como se formaram estas palavras derivadas. Palavra primitiva, feliz. E aqui palavra derivada com prefixo. Infeliz, né? Sentido contrário. Homem, super-homem, ideia de aumento, algo a mais. Leal, desleal, sentido contrário. Círculo, semicírculo, ideia de metade. E aqui nós temos mais palavras primitivas e aqui palavras derivadas com sufixo, né, quando vem depois. Abre, abridor, ideia de instrumento, agente. Pai, paizinho, diminutivo.
dente, dentista, nome de profissional, agente. Cadeira, cadeirão, aumentativo. Conversem sobre os sentidos que os prefixos e os sufixos deram a essas palavras. Então, ideia de contrário. Oposição, né? Incapaz, determinado, insaciável, incolor, desmontar, despreparado, desfazer. Aumentativo, né? Janelão, papelão, bocão e etc. Ideia de agente. Computador, carregador, apontador. Diminutivo. Mãozinha, pauzinho, dentinho, vasinho, sininho. Ideia de profissão. Motorista, equilibrista, analista e diarista. Então temos aí, né, ideia de contrário, aumentativo, ideia de agente, diminutivo, ideia de profissão. Continuando na 147, agora outra questão que vem mais embaixo. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois escreva cada palavra formada. Temos aqui in, 10, semi e ré. Ver, rever, justo, injusto, aberto, semi-aberto ou reaberto. Tem essas duas maneiras. Escrever, reescrever, descrever. Respeito, desrespeito. Sensível, insensível. 2. Na 148. Forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Lavar, lavadeira, lavador. 148. Em grupo, família de palavras. Vocês sabem o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observem uma família de palavras formadas da palavra livro. Nós vamos ter livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Livro é a palavra primitiva. E livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão são as palavras derivadas. Tá? Então, leia uma palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. Boi. Aí vamos ter boiada, boiadeiro, boizinho, boizão. Boi é a palavra primitiva e as demais são derivadas. 148. Coleção de palavras. No artigo de opinião que você leu nesta unidade, a autora comenta o uso da palavra pré-adolescente. Você descobriu que o prefixo pré significa antes de alguma coisa. Leia na lista a seguir o significado de pré-adolescente e de outras palavras iniciadas com pré. Pré-escola. Etapa da educação infantil voltada para crianças entre 4 e 5 anos. Por exemplo, eu estou no 5º ano e meu irmão está na pré-escola. Pré-adolescente. Quem está na pré-adolescência, ou seja, no período anterior à adolescência. Por exemplo, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. 149. Pré-histórico. E pertence à pré-história, período da história anterior à invenção da escrita ou ao uso dos metais. Por exemplo, os dinossauros são animais pré-históricos. Pré-natal, que precede o nascimento, a assistência médica que a gestante recebe durante a gravidez. Por exemplo, minha mãe está grávida, por isso fez um exame de pré-natal. Você conhece outros exemplos de palavras com o prefixo pré? Compartilhe com os colegas. Copie essas palavras no caderno para compor a sua coleção de palavras. Você pode ampliar a lista buscando outras palavras no dicionário. Então, o que estudamos? Autoavaliação. Faça um X na coluna que mostra como você se saiu nesta unidade. Leitura e interpretação de um cartoon. Eu coloquei como avancei. E aí você vai fazer a adequação de acordo com a sua realidade. Leitura e interpretação de um artigo de opinião. Eu coloquei que precisa estudar mais. Identificação de parte de um artigo de opinião. Coloquei também que tem que estudar mais. Análise de modos de argumento. Coloquei que avancei.
Produção de parágrafo opinativo. Coloquei que precisa estudar mais. Identificação de palavras de ligação. Avancei. Identificação do verbo e sua variação de tempo e pessoa. Coloquei que avancei. Diferenciação entre palavras compostas primitivas e derivadas por adição de prefixo e sufixo. Avancei. Participação em debate regrado e outras atividades orais. Coloquei que precisa estudar mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.